uma primeira parênteses para esclarecer que eu, normalmente quando consulto um documento destes vou ver quem é que o subscreve, quem é o responsável por ele. E encontrei duas notas que não posso deixar de assinalar, Sr. Presidente da Câmara, que o senhor é classificado, penso que é, vogal efetivo da Tejo Ambiente, e depois dizem que é Presidente do município de Tomar. Isto não está bem, é Presidente da Câmara Municipal, não é do município. Não, ouça, ou há rigor ou não há rigor. O senhor, tal como os seus colegas, que fazem parte, que são vocais executivos, não são Presidentes do município. Isso não existe. São Presidentes de Câmara Municipal. Portanto, peço-lhe o favor de indicar a quem é o responsável pela elaboração deste documento que corrija este erro. Posto isto, eu vou-vos apresentar alguns comentários relativamente a este documento, dividindo-os, repartindo-os em comentários relativamente à exploração prevista para 2024 e em relação aos investimentos, em primeiro lugar, e em segundo lugar, relativamente aos investimentos previstos para 2024. Vou tentar ser sintético e, começando por assinalar que na página 30 do documento está escrito, nos rendimentos, portanto, as receitas, têm uma importância fundamental para garantir a adequada evolução da situação económica ou financeira da empresa. E se assim é, fui ver, naturalmente, os rendimentos da empresa, relativamente ao Conselho de Tomar. E no quadro 16 da página 30, está inscrito que a faturação de venda da água em Tomar são 5,8 milhões de euros. Depois, no quadro 14 da página 28, está o custo de aquisição dessa água, que são 2,8 milhões de euros. Ou seja, há uma mais-valia, digamos assim, há um lucro de 3 milhões de euros na água comprada e consumida em Tomar, segundo o documento. Mas não é assim. Não é assim. Porque, como nós sabemos, e como está devidamente documentado, e como nós temos documentado, metade dessa água perde-se. É perdida. Não é paga, perde-se na canalização. Portanto, este documento, logo à partida, no que diz respeito, pelo menos, ao Conselho de Tomar, é um documento, agora diz que é fake. É uma farsa. Porque, efetivamente, a receita não vão ser 6 milhões de euros, o custo vão ser 3 milhões, 2,8, a receita não vão ser 5,8 milhões de euros, vão ser, pelo menos, 1 milhão de euros abaixo. Portanto, nós estamos aqui, não vamos votar o documento, mas que o Sr. Vogal Executivo tome nota, o documento está mal feito e tem, pelo menos, 1 milhão de euros de receitas no que diz respeito à venda de água no Conselho de Tomar, ou chamado AA, está errado. Tem 1 milhão de euros a mais. Se calhar para o ano temos aqui a pagar esta fatura. Entretanto, nós, enquanto consumidores, vamos pagá-la de certeza absoluta. Enquanto deputados, vamos ver, o documento nos surgirá aqui para a aprovação no próximo ano. Portanto, os rendimentos, contrariamente ao que é dito, os rendimentos têm uma importância fundamental, mas estão mal calculados. E há pelo menos um erro de 1 milhão de euros. Relativamente, isto era o que tinha a dizer relativamente à exploração. Haveria outras questões, mas de menor importância, penso, e, portanto, passa à questão dos investimentos. E em relação aos investimentos, apresento dois comentários. Em primeiro lugar, como nós sabemos, os investimentos na rede de distribuição de água para consumo são muito importantes porque perde-se pelo menos, e falo do Conselho de Tomar, perde-se pelo menos 1 milhão de euros por ano. Perde a empresa porque compra água e depois não é capaz de a vender. Os consumidores, coitados, que somos todos nós, com aumentos acumulados de ordem dos 35%, vão pagando tudo isto. É uma festa. Mas, voltando aos investimentos, o único investimento que há significativo no Conselho de Tomar para tentar corrigir este problema é na Mendacha, 1 milhão de euros, que é sensivelmente o custo, a perca
da água que é perdida. 1 milhão de euros de investimento e 1 milhão de euros de perca de água. Mas 1 milhão de euros de investimento só é feito se, isso está dito várias vezes ao longo deste plano de atividades e orçamento, só é feito se houver financiamento, se houver apoio. E uma primeira questão que lhe coloco, Sr. Vogal efetivo, é se, estamos em março, praticamente, estamos a concluir o primeiro trimestre do ano, é se há alguma garantia, alguma indicação que este investimento obteve apoio e vai ser feito. Se não obteve apoio e não vai ser feito, que é o costume, não deixe de reequacionar a questão. Nós vamos pagar, nós consumidores, vamos pagar 1 milhão de euros por água que vai ser perdida, que é o custo deste investimento, que não vai ser feito porque não há apoios. Portanto, há aqui, manifestamente, uma situação contraditória que carece de uma decisão por parte da empresa. Não se importa de perder 1 milhão de euros porque nós pagamos, nós consumidores pagamos, a água, por via do preço, dos aumentos de preço que têm sido feitos, mas, por outro lado, os investimentos para corrigir essas percas não são feitos porque não há apoios. Portanto, há aqui uma contradição que convinha resolver. E a questão dos apoios merece outro comentário. É que nós, há cerca de 3 anos, este problema já se colocava e, na altura, o problema já se colocava, a dificuldade de obter apoios também já se colocava, e nós fizemos uma sugestão que, na altura, a sua antecessora, a Sra. Presidente da Câmara, disse que ia ser analisada. Já passaram quase 3 anos. Que é recorrer a empréstimos do Banco Europeu de Investimentos. São muito favoráveis e que podem contribuir para resolver estes problemas. Não é preciso ficar à espera dos apoios que nunca mais chegam. Portanto, segunda questão. A primeira questão, Sr. Vogal efetivo e Sr. Presidente da Câmara de Tomar, é: estamos em março, o que é que se passa com este investimento na Mendacha? Se já há alguma luz ao fundo do túnel. Segunda questão, houve avanços nestes 3 anos, quase 3 anos, houve avanços no sentido de investigar quais são as possibilidades de obter um financiamento no Banco Europeu de Investimentos. À parte, se for preciso ajuda, eu dou. Tenho contactos no Banco Europeu de Investimentos e poderei ajudar a Câmara a acionar esses contactos, no sentido de avançar e resolver este problema que nos está a custar muito caro anualmente. A todos nós, consumidores do Conselho de Tomar, repito, é 1 milhão de euros por ano que pagamos, é água que é perdida. A segunda questão que tenho a colocar em relação aos investimentos tem a ver com a poluição do Nabão. Nada é dito neste plano de atividades para 2024, nada é dito relativamente ao assunto, fazendo alguma ironia, se o Sr. Presidente me autoriza, talvez que as suas afirmações no sentido de dizer, ou na direção de dizer que o Nabão não é um rio poluído, tenham convencido os responsáveis pelo saneamento na Tejo Ambiente que não é preciso fazer nada. Mas é preciso, porque as silviculturas continuam a trabalhar. Dizem que as fontes de poluição são as silviculturas e a ETAR de Ceiça, e elas não param. Os porcos continuam a produzir dejetos e a ETAR também, de vez em quando despeja-os. Nós somos todos brindados, sobretudo quando há chuvas fortes, somos brindados com os despejos da ETAR aqui em Tomar. O que é certo é que as silviculturas continuam a trabalhar, a ETAR também continua a produzir aquelas águas vagamente tratadas e nada é feito, não há decisão nenhuma na Tejo Ambiente relativamente ao combate a este problema. Mais uma vez, existe sempre a alternativa do Banco Europeu de Investimentos, mas nada é dito relativamente a isso. A questão que lhe coloco neste capítulo dos investimentos no saneamento, Sr. Presidente, é muito simples. No documento que foi subscrito, no contrato que está subscrito entre a Tejo Ambiente e as câmaras, contrato que foi aprovado pela autoridade reguladora do setor e que faz parte, é um anexo do estudo do EVEF 2022, portanto um documento muito recente. Há uma rúbrica que diz exatamente despoluição integrada do Rio Nabão e Ribeira de Cedro. É a principal rúbrica
desse documento, com 22 milhões de euros. E depois tem uma calendarização, é um contrato válido para 5 anos, entre a TEJ Ambiente e as câmaras, sempre dependente da obtenção de apoios para fazer as obras, mas o que é certo é que esta rúbrica, que é a principal no EVF, despoluição integrada do Rio Navão e Ribeira de Cessa, com 22 milhões de euros e com uma programação anual, que está, penso que o senhor não ignora isto, mas se quiser eu mostro, tenho aqui, desapareceu. Desapareceu. Por simplesmente foi suprimida. Esqueceram-se, se calhar. Portanto, a questão que lhe coloco, o que é feito desta rúbrica orçamental que está contratada entre a TEJ Ambiente e os municípios, nomeadamente o município de Tomar. O que é feito disto? Porque é que não consta, e aqui dirijo-me ao Sr. Vogal isso efetivo, porque é que não consta do documento, porque é que foi suprimida no documento, tendo presente que é um problema importante para todos nós. Não só para os habitantes da cidade, mas para o Conselho, pelo menos o Conselho que se situa a jusante das fontes poluidoras. Muito obrigado. Passaram 4 anos sobre o início da atividade da empresa TEJ Ambiente, que assumiu as competências que eram exercidas pelo município de Tomar no tratamento e abastecimento público de água, no saneamento de águas residuais urbanas e na gestão dos resíduos sólidos urbanos na área territorial do Concelho de Tomar. Nesta primeira sessão ordinária de 2024 da Assembleia Municipal de Tomar, é-nos apresentado para tomada de conhecimento o Plano e Orçamento da TEJ Ambiente para 2024, o qual inclui o Plano Plurianual de Investimentos da empresa para o período 24-28. Dizer desde já que, do nosso ponto de vista, em termos conceptuais, a propriedade dos sistemas e a gestão do abastecimento e tratamento dos serviços de água e saneamento, bem como dos resíduos urbanos, deve ser detida pelas autarquias. Para nós, os sistemas em baixa e a política tarifária devem estar sob o controle autárquico. Os sistemas em alta devem ser estruturados, no nosso ponto de vista, no âmbito de soluções associativas de municípios, estando assim também sob o controle direto das populações. Já agora, aproveitar para referir que a 14 de dezembro de 2023, o Governo em gestão do Partido Socialista, num ato cuja legitimidade levanta as maiores reservas, aprovou o Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais de 2030, que desconsidera nas prioridades que se impunham designadamente a inadiável reabilitação de infraestruturas e a redução de perdas de água nos sistemas, insistindo numa concepção de mercantilização e liberalização deste setor. Digamos que não é um documento cuja estratégia favoreça as respostas às necessidades mais prementes para o Concelho neste setor. Mas olhemos o Plano e Orçamento da TEJ Ambiente para 2024 e para o Plano Plurianual para o período temporal 24-28. Os rendimentos totais por município para a TEJ Ambiente previstos para 2024 são de 24,714 milhões de euros. O município de Tomar contribui com 10,966 milhões, 44%, enquanto o município de Ourém contribui com 5,582 milhões de euros, 23%, e o de Ferreira 2,647 milhões, 11%. Os restantes 3 municípios contribuem em conjunto com 22%. Nas atuais condições deste setor no Concelho de Tomar, a eficiência hídrica e a qualidade do serviço a prestar não deveriam constituir a prioridade e a centralidade da estratégia neste setor no nosso município? A inadiável reabilitação de infraestruturas e a redução de perdas de água nos sistemas não é a nossa grande prioridade? E o combate às afluências indevidas à rede de saneamento, nomeadamente às águas pluviais que têm um enorme impacto económico, não é uma necessidade reconhecida? E o que está previsto no documento de análise para investimento, tendo em vista resolver estas insuficiências que são de grande repercussão negativa ambientais e económicas? A concretização destes objetivos exige a mobilização de recursos financeiros dos diversos instrumentos ao dispor que garantam a reabilitação de infraestruturas, a detecção ativa de fugas e rupturas
E esse é o caminho para dar sustentabilidade a este setor. Caminho que é a alternativa ao que vem sendo seguido pela empresa, que assenta no permanente recurso à subida do tarifário para os utentes ou a financiamentos ardilosos municipais. O município de Tomar pagava aos SEMAS 1 euro por metro cúbico pela água que consumia. Hoje paga a Tejo Ambiente 5,6.465 euros por metro cúbico da água que consome. Ou seja, quase 6 vezes mais. Se na altura, no orçamento da Câmara Municipal, portanto, se havia uma despesa com água de 30.000 por mês, agora passa a haver uma despesa de 200.000 por mês. É esta a perspectiva que este plano e orçamento e o plano de investimento plurianuais para o período 24-28 aponta para o município de Tomar, fazer estas alterações? A resposta a esta pergunta é claramente não. Neste documento, capítulo 4, atividades e investimento mais relevantes, diz-se, de acordo com o plano de investimento já previsto em anos anteriores, acrescentando agora as intenções de investimentos que os municípios apresentaram junto da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, as intervenções mais relevantes a contemplar em 2024 são as seguintes. E logo esclarece que para o município de Tomar está unicamente prevista como intervenção no sistema de abastecimento de água a renovação da zona de abastecimento ZA01 da Mendacha, adiantando o documento que se trata de uma, e sublinho bem o que vem a seguir e que está escrito no documento, intenção de investimento apresentada à comunidade intermunicipal com o objetivo de vir a ser comparticipada no âmbito do atual quadro comunitário. E adianta, tem um valor total previsto superior a 4.032.000 euros, mas no decorrer de 2024 deverá apenas conseguir uma realização próxima dos 26%. E conclui dizendo, será executado de uma forma faseada e cujo prazo de conclusão muito dependerá das fontes de financiamento que se consigam obter. Para planeamento é muito curto, porque isto não passa, como aqui diz, de uma mera intenção, e aqui poderíamos pôr todas as intenções para termos o paraíso no concelho de Tomar. Nada de novo. Nos primeiros anos de atividade da Tejo Ambiente, a execução dos investimentos em Orem ronda os 65%, enquanto em Tomar não passava dos 16%. O quadro 9 da página 25 permite-nos ver que em 2024, em termos de investimentos totais previstos pelo município, o Orem atingirá cerca de 3,501 milhões de euros, 32%. Tomar 2.854, 26%. Mação 2.002 euros, 2.002.000 euros, 19%. Ferreira 1.072 milhões de euros, 10%. Barquinha 700.000 euros, 7%. Sardual 696 mil euros, 6%. E para o período de 2024-28, a situação ainda é mais desastrosa para o nosso território, com investimentos totais previstos para o Orem de 13.528 milhões de euros, 43%, Tomar 8.264 milhões, 26,5%, Ferreira 3,848 milhões de euros, 12%, Mação 3,380 milhões de euros, 12%, Sardual 1.288 milhões de euros, 4%, Barquinha 782 mil euros, 2,5%. O endividamento bancário da empresa em finais de 2023 atingiu um valor na ordem dos 20 milhões de euros. Terem atenção que é a partir de 2024 que a Tejo Ambiente vai começar a amortizar os empréstimos bancários contraídos, a amortizar os equipamentos adquiridos e empreitadas realizadas. Ou seja, o custo das amortizações vai aumentar e a exigência de tesouraria para o serviço de dívida também. Para a CDU, é chegado o momento para os utentes servidos por este importante serviço público municipal, residentes em Tomar, avaliarem o desempenho no Conselho da Tejo Ambiente ao longo destes anos de atividade e, em simultâneo, refletirem sobre as perspectivas de ação que a empresa aprovou e se propõe a implementar para o período temporal
24-28. Para a CDU, é tempo de se dar início ao trabalho de preparação da saída do município de Tomar da Tejo Ambiente. Sem muitas intervenções, mas não posso deixar de dizer qualquer coisa. A primeira recomendação que faço é um documento extenso, são quase 50 páginas, mas é que leiam a resolução do Conselho de Ministros, número 23 de 2024, que versa sobre toda esta matéria que estivemos aqui a falar. E, nomeadamente, aquilo que é o pensamento não é deste Governo. Isto é o último documento que há sobre o assunto, mas que vem, no fundo, seguindo aquilo que são as linhas orientadoras deste Governo, de vários outros governos anteriores e daquilo que hão de ser os governos futuros, até porque são, no fundo, também enquadradas naquilo que é a orientação europeia. E lá se percebe várias coisas, não só, nomeadamente, dentro dos temas abordados aqui pelo Sr. Vereador Bruno Graça, mas também de várias coisas que têm sido ditas ao longo... Deputado, já foi vereador isto às vezes. Sr. Deputado Bruno Graça, e também daquilo que muitas vezes tem sido dito aqui e ali sobre a Tejo Ambiente, sobre os pressupostos da sua criação e daquilo que pode ou não pode fazer hoje e no futuro. Nomeadamente sobre as questões da necessidade de agregação de sistemas, nomeadamente como ponto obrigatório para concorrer a financiamentos, a forma de gestão, está lá escrito, está, leia, enfim, aí, portanto, é uma leitura muito importante e que recomendo, e volto a dizer, é a visão deste Governo, dos anteriores e dos próximos, porque há uma linha de continuidade e que não se vai alterar. E uma dessas, no fundo, uma dessas linhas é realmente perceber que a água é um bem escasso. Obviamente a Tejo Ambiente trata de outras matérias, mas aqui a questão da água é um bem escasso e vai ser, como todos sabemos, um tema cada vez mais importante no futuro. E um bem que tem custos. Ora bem, uma das questões que está sempre em cima da mesa, e em todas as intervenções de quem critica, e é legítimo criticar, mas de quem critica a Tejo Ambiente, está sempre presente, de forma mais explícita ou mais implícita, que havia um antes que era muito bom e que há um agora que é muito mau. Por exemplo, quando se fala nas perdas de água, parece que apareceram agora. Quer dizer, com os SEMAS não havia perdas de água, e aqui, pronto, sentamos nos SEMAS, que é o do nosso território, mas nos outros territórios, nos outros concelhos, existiam as outras entidades. Portanto, agora começaram a haver perdas de água. Depois, a necessidade da alteração das condutas, da modernização das infraestruturas, tudo aquilo que se aponte. Bom, meus senhores, para fazer obra é preciso, primeiro, haver projeto. Depois, existir financiamento. E depois, então, todos os processos conducentes à obra. Ora bem, um dos primeiros pontos é os projetos. Porém, eu não gosto muito de entrar nesta coisa da disputa dos concelhos, que é, aliás, outro dos maus princípios e que nós temos que deixar um bocadinho, porque, nomeadamente, neste tipo de empresas e em outras matérias que os municípios abordam, cada vez mais tem que se ter uma lógica de complementaridade e não de competição aguerrida em matérias onde, de facto, não faz sentido. E então esta da água é uma daquelas, e tudo o que tem a ver com o ambiente, quer dizer, a água não tem fronteiras. Aliás, eu sou dos que defendo, há muitos anos, que, por exemplo, o preço da água devia ser igual em todo o país. Não esta coisa de cada... Não, mas ainda há pouco referia que a competência de cada autarquia para definir as tarifas e tal. É uma opinião e é legítima, não é a minha. Eu acho que o preço da água devia ser igual em todo o país, independentemente de estarmos em Lisboa, em Tomar ou em Barrancos. Porque os territórios são diferentes e, portanto, se houver de facto a lógica da capacidade de exploração, as grandes cidades, os territórios mais povoados estarão sempre favorecidos aos mais dispersos e onde realmente, enfim, pode haver uma casa de quilómetro em quilómetro e tem que se levar a água a elas todas, não é? Portanto, essa é uma das questões. Mas, dizia, há aqui sempre uma tendência para dizer que antes era tudo muito bom. Está implícito, está sempre implícito.
e agora isto é muito mau. Bom, isso não é verdade e obviamente que se a TEJ Ambiente tem problemas, e tem, a mim nunca me ouviram dizer que é perfeito, e muito menos que nasceu perfeito, mas muitos desses problemas, muitas das causas desses problemas foram importados. Transitaram diretamente das entidades que antes, que vieram, no fundo, a compor aquilo que é agora a TEJ Ambiente, nomeadamente os SMAs, em muitas matérias. Por exemplo, eu dizia, é preciso projeto, financiamento e depois obra, por exemplo, na falta de projetos. Se há um conselho onde uma das razões para haver muito investimento, em detrimento do nosso, investimento em obra, já direta, é porque se calhar tinha lá projetos preparados. E não é se calhar, é porque tinha mesmo. Depois, aqui estou a falar tanto da água como do saneamento. E, portanto, essa é uma questão. E é por isso que um dos principais investimentos da TEJ Ambiente para o território tomar para este ano é precisamente fazer projetos. Sem projetos não há obras. Bom, depois diz-se, por exemplo, a questão da Mendaxa, que é obviamente a questão mais preocupante em termos de abastecimento de água no nosso concelho, onde há mais problemas. Bem, mas o investimento é só 20 e tal % neste ano, depois não... Bom, meus senhores, mesmo que, vamos lá ser razoáveis, mesmo que de repente tivéssemos todo o dinheiro para fazer toda a obra, seria possível chegarmos a um território como este e fazer toda a obra num ano? Significava que abríamos todas as estradas, maiores ou menores, todas as ruelas, quer dizer, uma ou duas ou três freguesias ficavam todas elas abertas ao mesmo tempo. Isso não é possível. Portanto, nunca, para um território destes, a execução será 100% num ano. Isso não é possível. Entre outras questões que foram sendo colocadas, o que importa sublinhar, e que é a minha opinião genuína, apesar de dizer e de assumir que a TEJ Ambiente tem problemas, claro que tem, é que hoje estamos melhor do que estávamos e está a melhorar. Se isso quer dizer que não há dúvidas no futuro, claro que há. Há sempre. Estranho seria se não houvesse. Mas a TEJ Ambiente foi constituída precisamente para fazer face a esses problemas. As perdas de água não são mais hoje do que eram, pelo contrário. Agora, toda esta matéria é mais um tipo de problema ou de questão onde não vamos ali à loja e compramos uma solução. Ou não carregamos num botão, como eu costumo dizer, e aparece a solução feita. Ou descarregamos uma aplicação no telemóvel. Não. Dá trabalho, demora tempo, demora anos. Isto são coisas... Quer dizer, investir milhões em obra demora muitos anos. Nomeadamente neste tipo de obra que lá está, que tem a ver com condutas por quilómetros. No caso só da Mendaxa, o investimento que estamos a falar são 250 e alguns quilómetros, se não estou em erro. Portanto, isto não se faz de um dia para o outro. Para não me alongar muito, dizer apenas o BEI, sim, aliás, curiosamente, foi discutido ontem. Foi um dos temas que tivemos a discutir. Ontem houve reunião, calhou, é raro calhar, mas no mesmo dia da CIM, portanto, dos municípios na CIM, e à tarde da TEJ Ambiente, e em ambos os locais falámos na possibilidade de recorrer, até porque tivemos uma reunião recente, precisamente com representantes do BEI, para possibilidades de investimentos dos municípios. Portanto, o BEI, o Banco Europeu de Investimento. E, portanto, estamos a considerar isso. Espero, como já o disse também na última Assembleia, a propósito de uma discussão dessa Assembleia, que se um destes dias vier aqui alguma proposta de empréstimo para esta ou outras matérias, que os senhores sejam coincidentes com aquilo que estão a dizer e, portanto, que depois a aprovem. Mas, portanto, para dizer que sim, estivemos a discutir e estamos a ponderar precisamente a possibilidade de recorrer ao BEI como vias de financiamento para algumas destas obras que são necessárias fazer. Enfim, acho que no essencial cruzei isto, mas não posso deixar de dizer aqui não há nenhum vogal efetivo. Aqui há um Presidente de Câmara, Sr. Deputado. Tendo um documento para tomar, meramente para tomar conhecimento, não vou alongar em grandes controvérsias. A CDU gostaria muito, e está disponível, é para se discutir efetivamente toda esta problemática e equacionar um caminho efetivamente de reversão da medida que foi tomada de integração na TEJ Ambiente. Aí sim, estamos disponíveis para falar
sobre todos os aspectos. Mas só dizer que também não há aqui nenhuma guerra, digamos entre populações. Não é a população de Tomar contra a população de Orem, ou a população de Orem contra Ferreira. Não é essa a perspectiva. A perspectiva é, de facto, aquilo que se obtém na negociação enquanto direção da TEJ Ambiente e comparar os valores. Comparar as percentagens de receita que os utentes, não é o município, é os utentes pagam em faturação para uma empresa e depois qual é o retorno que têm efetivamente em termos de investimento quando depois vai ver e decidir em reuniões do Conselho de Administração como é que são depois feitos os investimentos e atiradas as verbas de milhões para a frente. Portanto, é isso que está em causa, é de facto mostrar claramente com este documento que foi apresentado, não só é um documento meramente de intenções, o que não é um plano de orçamento, um plano de atividades e orçamento, porque é um mero documento de intenções, se a gente conseguir faz isto e aquilo e aquilo e aquilo. Está bem, mas quer dizer, eu penso que o plano já devia dizer onde é que ia buscar verbas para efetivamente isto ser resolvido. Depois dizer-lhe que não tem nenhuma... que a intervenção da CDU não se baseia, digamos, na base de que os SEMAS eram muito bons e a TEJ Ambiente é muito má. Passei por lá durante uns meses largos, de 13 ou 14 meses, e sei como aquilo estava. E o Sr. Presidente também sabe como aquilo estava. Sabe, por exemplo, que um dos problemas que em Tomar não havia necessidade, mas eu já estou a divagar um bocadinho, mas necessidade dos serviços, ou como agora se diz, como é que se diz? O toque, como é que vocês agora dizem que enfim, o indicador e tal que se dá havia um contrato, como sabe, com o Lisboa Vale do Tejo e a EPAL, em que a Câmara de Tomar comprava obrigatoriamente uma quantidade de água. E isso, portanto, para quê? Quer dizer, que eu tinha que pagar, quer a gastasse, quer não a gastasse. Portanto, de facto, não havia necessidade nenhuma de estar preocupado com perdas, porque o que havia era um projeto megalómano, dizendo que Tomar ia ter para aí 40, 50 ou 60 mil habitantes, e, portanto, havia aquela água e a gente tinha que pagar. A EPAL punha cá a água e a gente pagava gastando-a ou não a gastando. E isso não era culpa dos SEMAS. Isso era culpa do Executivo da Câmara Municipal. Porque quem estava no Conselho de Administração era o Executivo da Câmara Municipal. Portanto, não vamos aqui dizer que os SEMAS são muito bons, mas também não vamos dizer que os SEMAS tinham a responsabilidade das coisas. Porque quem decidia as coisas que os SEMAS faziam, os contadores, grande bandeira agora do TEJ Ambiente, isso foi proposto pelos SEMAS. A Câmara Municipal é que não deu o aval para isso andar para a frente. Portanto, quer dizer, isto tem que ser dito, quer dizer, não estou a dizer que não havia déficit de trabalho, havia problemas também nos SEMAS, mas havia também, digamos, os SEMAS estavam condicionados por uma guilhotina que se chamava depois o Executivo da Câmara Municipal. Foi isso que eu me apercebi nos meses que lá tive, e isto é muito verdade. Falou que era preciso haver projetos. Estou de acordo consigo. Tem de haver projetos para se poder... Mas antes de haver os projetos, tem que haver decisão política de haver projetos. E essa é que é a grande questão. É que o documento que aqui é apresentado não me diz isso. Pode dizer isso na conversa, na reunião. Mas o que está aqui escrito não me diz isso. E, portanto, eu não vejo aqui, efetivamente, decisão política de se proceder a fazer projetos para... Agora, se estão a fazer sem estar no documento, eu não estou a saber. Por favor. Termino já. E depois a questão também que se coloca é como se faz a direção dos investimentos. Toda a gente sabe, isso não tem nada a ver com a população de Orem, que Orem não tem água, o abastecimento de água está condicionado até 2028, que é para este período todo. Portanto, é evidente que os investimentos em Orem são só para saneamento. Pois, o investimento em abastecimento de água vai ser feito pela empresa, ou deveria, não é? Se calhar, mas isso é um problema de Orem, feito pela empresa que tem a concessão.
Agora, nós aqui em Tomar, aquilo que é para nós dramático em termos dos custos e do peso deste serviço é, efetivamente, a perda de água. Obrigada, Sr. Deputado. E vogal efetivo da TEG Ambiente, e eu privilegio essa condição porque, com certeza, tem informação, tem acesso à informação e tem informação e conhecimento que lhe permite responder às questões que nós lhe formulamos. Nós formulámos 3 questões concretas, simples. O Sr. Presidente respondeu vagamente não, respondeu a uma, que foi relativa ao Banco Europeu de Investimentos. E devo dizer uma coisa, um comentário, se as condutas demoram muito tempo, anos, a ser colocadas, também devo dizer que demorou 3 anos, quase 3 anos, a chegar à conclusão que o BEI é uma boa oportunidade. Eu há 3 anos já tinha alertado, ou tinha sugerido, melhor, que as linhas de financiamento existentes no Banco Europeu de Investimentos são muito favoráveis, repito, e naquela altura o custo de capital era praticamente nulo, o que já não é agora o caso, embora as alterações tenham sido marginais, sejam marginais, mas demorou quase 2 anos, ou melhor, quase 3 anos, a chegarem à conclusão que o Banco Europeu de Investimentos pode ser uma oportunidade para ter financiamentos para resolver os problemas que nós temos que resolver e que os consumidores estão a pagar o facto de não haver esses investimentos, com os aumentos de preços exorbitantes que têm sido impostos, que lhes têm sido impostos. Mas, enfim, essa pergunta foi respondida. O Sr. Presidente informou-nos que acabou de ter os primeiros contactos, ou as primeiras conversas, acerca das oportunidades decorrentes da existência de possibilidades de financiamento pelo Banco Europeu de Investimentos, mas há 2 questões que, provavelmente, imagino que esteja cansado e que lhe terão escapado. A segunda, portanto, a primeira foi o Banco Europeu de Investimentos, a segunda é, estamos em março, este investimento da Mendacha, qual é a situação? Há possibilidades de obter financiamento? Não há, é adiado para o próximo ano. Portanto, está praticamente decorrido 1/4 do ano de 2024. A outra questão é o que é feito do principal programa, no capítulo de saneamento constante do contrato entre a TEG Ambiente e as câmaras, e patrocinado, ou seja, aprovado pela autoridade, pela ERSAR, salvo erro. O que é feito daquela linha de investimentos que desapareceu? Era a principal, era a maior e importante, neste caso do saneamento e da despoluição do Rio Nabão. O que é feito daquela linha? Porque é que me consta dos documentos da TEG Ambiente? 2 questões que estão por responder e que eu muito lhe agradeço que possa. Se não souber ou não puder, diga-me que não pode, não sabe, ou não sabe, e acaba-se aqui a conversa. Não perdemos mais tempo. Muito obrigado. Portanto, ainda voltando ao BEI, dizer que as coisas têm oportunidades, têm momentos e têm regras. E neste momento afigura-se-nos como boa oportunidade de concorrer, ou, enfim, virmos a candidatar-nos a empréstimos ao BEI, porque para além daquilo que são os baixos, as percentagens baixas de juros, temos a possibilidade que não existia, pelo menos é isso que nos foi agora transmitido, que não existia, de que 25% desse empréstimo seja a fundo perdido. E, portanto, isso, de facto, é uma oportunidade que não surge todos os dias, mas esta oportunidade é nova, pelo menos é aquilo que foi transmitido aos municípios. Depois, sobre a questão do financiamento para a obra da Mendacha. É óbvio que estamos à espera, estamos em fevereiro, estamos em março, estamos em fevereiro, que até é o mês mais curto do ano, mas é óbvio que só quando abrir a linha de candidatura é que vamos poder concorrer a esse financiamento, como é evidente, e, portanto, a linha ainda não abriu. E, por fim, a questão da designação ou da linha do apoio para a questão portanto, da despoluição, independentemente da forma como está escrito, vamos lá ver se nos entendemos. Se concordamos que um dos problemas da poluição, dos episódios de poluição no Nabão, são a questão dos afluentes, dos esgotos domésticos do concelho de Orém, que vindo para uma hectare que serve esse concelho, mas que está construída no concelho de Tomar, porque uma Câmara
deste Conselho autorizou, já agora, mas se esse é um problema, da falta de capacidade, quando, nomeadamente, em dias de chuva, ou seja, porque os pluviais também vão nas mesmas condutas e, portanto, a carga é demasiada para a capacidade da ETAR e, portanto, como qualquer outra infraestrutura, quando atinge o limite, tem que abrir. Se concordamos com isso, então o mesmo é dizer aquilo que temos dito muitas vezes. É preciso que no Concelho de Orém sejam construídos os separativos do saneamento, ou seja, separar aquilo que são os esgotos, ou enfim, as condutas dos pluviais, das águas pluviais, daquilo que são os esgotos domésticos. Ora, se já aqui hoje ouvimos dizer que parte significativa do investimento da Tejo Ambiente é, no caso do Concelho de Orém, no saneamento, até porque precisamente não tem a água neste serviço. Quer dizer, eu acho que está explicado. Ou seja, Orém está a fazer os investimentos, que não são, volto a dizer, simples, fáceis, não se fazem num mês, não se fazem num ano. Portanto, está a fazer obra que naturalmente vai corrigindo essa situação. Quer dizer, o estranho seria se assim não fosse. Ou seja, estar a fazer condutas, estar a fazer quilómetros de condutas de saneamento e não estar a fazer esses separativos ao mesmo tempo. Isso tem que estar escrito assim, dessa forma. Bom, não sei. São formas de fazer, neste caso, os documentos. Disse, Sra. Presidente. Correr de reabilitação de ETAR tem em conta ou não a eventual cumprimento do dever da Câmara de Orém de fazer o saneamento de Sabacheira e esse saneamento ir para essa ETAR. Ou se está a ser trabalhada e remodelada, mas fica sem ter capacidade para recolher o saneamento da freguesia da Sabacheira. Cometido um excesso de estupidez, até pelo cansaço, pelo adiantado da hora. Mas o que está aqui escrito, no anexo 4.1 do EVF, Plano de Investimentos a cargo da entidade gestora. O que está aqui é, eu vou ler com calma. Despoluição integrada do Rio Nabão e Ribeira de Ceiça. 22 milhões de euros. Investimentos a começar em 2022 e a acabar em 2030. E depois, entre parênteses, está assim, a seguir a despoluição integrada do Rio Nabão e Ribeira de Ceiça, que é no Concelho de Orém, tanto quanto sei. Em parênteses está a execução de redes coletoras e emissários e reabilitação de ETAR. A pergunta é, que não foi respondida, porque é que isto desapareceu? Porque é que não consta dos documentos da Tejo Ambiente? Não é que estar à espera de investimentos da Câmara de Orém. Não pode ser, porque há contratos entre a empresa e as câmaras. E está aqui dito e previsto investimentos a partir de 2022. Na Ribeira de Ceiça também, em coletores e emissários. Portanto, a pergunta, se o senhor não me pode responder à pergunta, diga, não sei, não posso. Agora, diga-me alguma coisa, não diga, suponho que está respondida. Não está nada respondida. Salva algum ataque de estupidez da minha parte. Muito obrigado. Muito bem, garantias não dou nenhuma, que nem os bancos já dão muitas, mas aquilo que posso dizer, aliás, eu creio que o Sr. Deputado não era bem dessa forma que queria colocar a questão, mas ainda assim, eu creio que a questão mais pertinente é perguntar se, independentemente do compromisso ou não que existia da Câmara de Orém e que a Câmara de Tomar à época não fez cumprir, é se a ETAR tem capacidade, essa é que é a questão, se tem capacidade para vir a acolher aquilo que seja o saneamento futuro, nomeadamente a freguesia da Sabacheira. E não, ao dia de hoje, não lhe dou essa garantia. Aquilo que posso aqui hoje fazer é que, sabendo que a obra, aliás, a previsão do término da obra de melhoria e reabilitação da ETAR é no mês de março, o meu compromisso é que, aliás, já tinha essa intenção, é que quando essa obra estiver terminada, promover uma visita para todos os senhores autarcas e lá no local podermos
abordar também com a direção da TEJ Ambiente todas essas matérias. Sr. Deputado Lourenço dos Santos, eu volto a dizer, independentemente da terminologia que esteja descrita no documento e que passe a estar de outra forma, ou que não esteja agregado dessa maneira, aliás, naquilo que leu, por exemplo, também referiu a questão da reabilitação da ETAR, que está a decorrer. Portanto, eu volto a dizer, se as obras estão umas a decorrer, outras estão planeadas, são um investimento, e não é da Câmara, é da TEJ Ambiente. Se estão umas a decorrer, outras planeadas, o plano está a ser seguido, independentemente da forma como esteja descrito no documento. Agora, é evidente que está, quer dizer, não podemos num momento estar a ser acusados de que ali no outro concelho é que fazem tudo e aqui não fazem, e depois dizer que isso não está a contribuir para o objetivo que também nos interessa, que é precisamente o da despoluição do Rio Nabão. Portanto, temos que ser coerentes. Disse, Sra. Presidente. Eu humildemente lhe peço, então, para me dizer onde é que está, em que é que foi traduzida esta rúbrica, que é a maior rúbrica do capítulo de saneamento do investimento da TEJ Ambiente. Humildemente lhe peço, diga-me onde é que está. Ela foi partida em quê? Está repartida onde? Visto que eu não encontro neste programa de dois... No programa de... Como é que isto se chama? No plano de atividades e orçamento de 2024 eu não encontro nada. Portanto, o senhor vai-me ajudar e vai-me dizer onde é que está. Circunstâncias e a ausência de informação do Sr. Presidente da Câmara e vogal efetivo da empresa TEJ Ambiente, eu vou concluir que não sabe onde é que param os 22 milhões, estes investimentos de despoluição do Rio Nabão e da Ribeira de Ceiça, e o senhor não sabe onde é que param os 22 milhões. Pelo menos não é capaz de me dar a informação relativamente a isso, e nós tiraremos as nossas conclusões e as devidas conclusões. Muito obrigado. Reconheço que é contra os meus princípios, porque sinto que já estamos a andar às voltas. Mas eu vou só... Não é em relação ao que o Sr. Deputado disse, eu vou só sublinhar uma vez mais aquilo que já disse. Independentemente da forma como esteja escrito nos documentos, as obras preconizadas para a questão da despoluição do Nabão, naquilo que é competência da TEJ Ambiente, e sublinho mais uma vez, há muitas origens, umas conhecidas, suspeitas, outras que também se suspeitam, mas isso compete às entidades competentes, e sublinhando mais uma vez que todas elas a montante do nosso Conselho, mas naquilo que respeita e que é competência da TEJ Ambiente, as obras preconizadas estão a acontecer ou em planeamento. Se isso está escrito, mas eu não creio, pelo menos eu não tenho essa ideia, que quando a questão dos 22 milhões de euros foi referida, aquilo que foi dito foi, isto é o que custa. E da parte do Estado haverá formas de encontrar financiamento para esse valor. Foi isso que foi dito. Não foi dito assim, tomem lá agora 22 milhões de euros. Meus senhores, não foi dito, tomem lá 22 milhões de euros. Aliás, deixem-me lembrar que eu próprio disse muitas vezes sobre esse assunto que, calma, não se gastam 22 milhões de euros assim de um dia para o outro. É preciso fazer os projetos, é preciso lançar as empreitadas, ou melhor, fazer as candidaturas, depois lançar as empreitadas. E isso, meus senhores, está a acontecer. Eu não consigo ser mais claro do que isto. Não vai ser resolvido num ano, não vai ser resolvido em 2. É um caminho. E mesmo, como também desde sempre se disse, mesmo no dia em que tudo isto esteja resolvido, se não houver outras questões a resolver a montante, nomeadamente na fiscalização, não é só isto que vai resolver os problemas da poluição. Que fique claro. Portanto, quem disser que isto se resolve assim com passos de mágica, com umas obras, mesmo que fossem as dos 22 milhões de euros de uma vez, estaria a enganar. Não é assim que o problema da poluição se resolve, ou não ele existisse há décadas. Disse, Sra. Presidente. Sr. Presidente da Câmara, então eu aponto um segundo erro que consta deste documento. O primeiro é a má contabilização das receitas e das percas de água que não estão contabilizadas e que vão alterar, no caso do Conselho de Tomar, pelo menos, que vão alterar, estão a falsear este orçamento que nos é proposto para discussão.
O segundo erro é que os investimentos são mal orçamentados, porque nada consta daquela linha de investimentos, nada consta do documento. Portanto, há um erro. A pessoa que fez este documento, na parte dos investimentos, também precisa de ser chamada a atenção. Há um erro, está cá nada. Muito obrigado.